Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu aquela frase assim, o pobre não tinha nada, aí veio a enchente e levou tudo que ele tinha? Existem muitas pessoas que têm muitas coisas, né, e não sabem valorizar aquilo que tem, e só percebe depois que perde. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia, sobre versículos conhecidos, sobre tudo que a gente pode aprender com a Bíblia e aplicar na nossa vida para vivermos melhor. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que dê um like aí nesse vídeo e se inscreva no meu canal, para que a gente possa aprender juntos. O que acontece? Se a gente abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 29, vai estar escrito da seguinte forma: porque a todo aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que acontece? Muitas vezes a gente tem muitas coisas e a gente não sabe valorizar aquilo que a gente tem, a gente não enxerga o que a gente tem. E o fato de você não acreditar que você tem é como se você não tivesse, porque você não sabe dar valor, você não sabe enxergar aquilo que você tem. E a palavra de Deus fala que se você não tem, vai ser tirado aquilo que você não tem. Nos dois últimos vídeos que eu postei, eu falei sobre a Abigail. No primeiro vídeo, eu falei sobre a história dela. No segundo vídeo, eu falei sobre as características da Abigail e o que a gente pode aprender com ela. Então, eu vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, né, para que você assista eles depois. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o marido da Abigail. Observando aqui 1 Samuel capítulo 25, a gente vê as características dele. Ele era descendente de Caleb. Vocês lembram quem é Caleb? Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Ou seja, Nabal tinha uma boa descendência. Ele era rico, a Bíblia diz que ele era abastado, tinha muitas coisas, e tinha uma esposa sábia, bonita, inteligente, uma mulher de atitude. Eu falo que no outro vídeo onde eu falo das características dela, como que ela era uma mulher virtuosa. Ou seja, ele tinha muitas coisas, tinha vários motivos para poder estar bem, para ser feliz, para ser uma pessoa boa. Porém, ele escolheu, né? Porque a vida é feita de escolhas, ele escolheu não ser. Ele era uma pessoa rancorosa, ele era uma pessoa que só falava com as pessoas de uma forma grosseira. Ele não era uma pessoa educada e nem gentil, né, pelo que a gente vê. E ele acabou perdendo tudo, né, porque ele morreu. Davi, assim depois que ele morre, pede a Abigail em casamento, que é a esposa do Nabal. E ela aceita, né? Muitas vezes, aquilo que você tem, você não sabe dar valor, mas muitas outras pessoas gostariam de ter aquilo que você tem. Não estou falando de inveja, estou falando de querer ter, de desejo. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas reclamando muito dos filhos, né? Parece que filho é um problema na vida do povo. Eu me lembro que antes de ter filho, muita gente me aconselhava a não ter filho. Muita gente falava que se voltasse um tempo não teria filho, que parecia que era a pior coisa do mundo, né? Mas eu acho que filho é uma benção. Então eu acho que muitas vezes a pessoa não sabe dar valor para o filho que tem. E às vezes a gente perde por causa disso. Não estou falando de Deus levar, Deus me livre, eu não estou falando disso. Porque o que acontece? Se você não trata seu filho bem, se você não é amigo do seu filho, se você não repreende ele direito, da forma correta, com amor na hora que ele erra, vai chegar um momento que ele vai se afastar de você. Então, de uma certa forma, você vai perder. Assim é o nosso cônjuge, nosso esposo ou a esposa. Se a gente não trata bem, com amor, com carinho, se a gente só fala dos defeitos, nunca das qualidades, a gente vai acabar perdendo. Não estou falando só de ir embora, eu estou falando de pessoas que vivem juntas, mas não vivem bem, né? Pessoas que estão juntas, mas não são felizes. Aí a pessoa vai esfriando, às vezes vive a vida toda junto, mas é aquele relacionamento frio, aquela coisa triste. Por quê? Porque não aprendeu a tratar bem, não aprendeu a trazer para perto. Que a gente possa aprender a trazer para perto as pessoas que a gente ama, tratar bem, não ficar o tempo todo criticando, olhando os defeitos, né? Por exemplo, o seu trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas muitas vezes estão passando necessidade, não tem condições de dar uma vida decente para a família porque não está conseguindo emprego?
Não é por falta de esforço. Algumas pessoas são trabalhadoras, são esforçadas, trabalham direito, mas passa por essa fase, às vezes, de ficar desempregado, de ver um filho muitas vezes pedir um biscoito e não ter condições de dar. Então, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus por aquele chefe chato, aprenda a lidar com aquele colega de trabalho difícil, invista em conhecimento para aprender como lidar com esse tipo de pessoas, que você só vai somar para você. Por que eu estou falando isso? Nós não temos como mudar o outro, nem a atitude do outro, nós temos como mudar a gente. Se a gente mudar a gente, a Bíblia diz que se nossos olhos forem bons, todo nosso corpo vai ter saúde, vai ser bom. Então, que a gente possa mudar o nosso olhar, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de enxergar o outro, e assim a gente pode encontrar a felicidade. Porque senão vai acontecer com a gente igual aconteceu com Nabal lá atrás. A gente vai perder aquilo que a gente tem e outra pessoa vai saber dar valor. Então, que nós possamos refletir sobre isso, olhar para tudo que a gente tem para agradecer e agradecer, praticar a gratidão, enxergar aquilo que a gente tem e valorizar. Porque a gente enxergando e valorizando, a gente vai ter. E se você tem, se você enxerga e valoriza, então você enxerga que você tem. E se você tem, vai lhe ser acrescentado mais ainda. Então você vai ter uma vida muito abençoada se você passar a pensar dessa forma. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês hoje sobre valorização daquilo que você tem e que Deus possa falar melhor no seu coração, que você possa observar a palavra. Lê lá Samuel capítulo 25, 1 Samuel capítulo 25, você vai entender melhor essa história. Assiste os outros vídeos que você vai entender melhor essa história. E que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu dia. Tchau, tchau.